Bom dia, sexto ano, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar a nossa semana pensando ou pedindo, né? Que Deus possa nos dar muitas alegrias, que a nossa semana assim seja uma semana maravilhosa. Amém? Amém, né? Pessoal, nesta semana começamos então novos assuntos. Encerramos aquele conteúdo lá que tinha sido definido para nossa P1, né? Aí agora vamos começar um novo assunto e o trabalho do bimestre vai ser a partir desse tema aqui também, tá? Então, nós vamos lá começar no capítulo 17. Prof, gostaria que vocês pegassem o livro, qualquer coisa, pausem o vídeo aí, busquem o livro de vocês, peguem o marca-texto e vamos fazer de conta que a gente está lá na sala de aula, tá? Onde vocês vão estar com o livro de vocês em mãos e a prof também está com o seu livro aqui, ok? Vamos combinar assim, ó, lá no capítulo 17, tá? Cidadania, mulheres e escravos no antigo mundo greco-romano, ok? Peguem aí, combinado? Então, vamos lá. No capítulo 17, lá na página de abertura, vocês têm uma estela funerária grega com a representação de uma escrava diante de sua senhora. Então, olhando para essa imagem, a gente vai entender o quê? Como que a gente pode fazer essa leitura de que isso é uma escrava, que ela está diante da sua senhora, pela simples forma como ela está posicionada, Ela está de cabeça baixa, e com as mãos em cima do, tipo assim, com as mãos baixadas, Observem lá. Então, isso pode os historiadores estudando, eles chegaram a essa conclusão, que essa posição e tal, porque provavelmente em mais artefatos, eles encontraram essa posição, onde eles conseguiram comprovar, então, que isso seria uma questão de escravidão, tá? O texto de abertura, é um texto de um filósofo, do Aristóteles, e ele vai dizer o quê? Que existe na espécie humana aqueles que são inferiores, tá? Há na espécie humana indivíduos tão inferiores a outros como o corpo ou é em relação à alma, ou a fera ao homem. São os homens nos quais o emprego da força física é o melhor que deles se obtém. Ou seja, ele está colocando a escravidão como algo natural, tá? Que existem pessoas que são inferiores e essas pessoas nós podemos explorar. Em poucas palavras, seria isso que Aristóteles está falando aí nesse texto dele, tá? Então, que essa é uma condição dessas pessoas, que quem é escravo e não tem que ser outra coisa, porque ele já nasceu para ser escravo. Ele é uma classe inferior, tá? Aí, virando a página, lá na página 74, fala assim, a ideia de cidadania. Então, lá no primeiro parágrafo, esse primeiro parágrafo, pega o marca-texto aí e marca lá, tá? Tem lá, a noção de cidadania que temos hoje se relaciona necessariamente com a ideia de igualdade de direitos e de participação política por meio do voto. Ou seja, hoje a noção de cidadania que a gente tem, ela é extremamente ampla e ela vai escolher ou ela vai estar mostrando que nós somos iguais, tá? Iguais perante a lei. Vamos abrir um parênteses aí, Porque a gente vê no dia a dia que não é exatamente assim. Infelizmente não é. Aquelas pessoas que têm mais dinheiro, elas vão ter mais privilégios do que aquelas pessoas que têm poucos recursos. Tá? Isso nós temos hoje. Lá na antiguidade, porque o capítulo está falando, Cidadania, mulheres e escravos no antigo mundo greco-romano. Então, toda vez que é greco-romano, nós estamos puxando ou contextualizando Grécia e Roma, tá?
Aí, na sequência, vocês têm lá Grécia e Roma, sociedades escravistas. Ou seja, tanto na Grécia quanto na Roma, a escravidão era algo que era praticado entre eles. Aí, no primeiro parágrafo, vocês podem grifar novamente, quando diz assim: as culturas antigas da Grécia e de Roma menosprezavam o trabalho manual, pois julgavam-no pouco importante e prejudicial ao corpo e à mente. Por isso, esse tipo de ofício era destinado a pessoas escravizadas, consideradas inferiores. Tá? Deixa grifado esse primeiro parágrafo ali. Tá? Os escravos, eles praticavam as mais diversas funções. Eles trabalhavam na agricultura, na mineração, no trabalho doméstico, cuidando de criança. Nas mais variadas funções eles eram ocupados. Por quê? Para os gregos e os romanos, esse tipo de trabalho, um trabalho que exigia esforço físico, era considerado inferior. Tá? E isso eles iam colocar para as pessoas que eram seus escravos. Aí o terceiro parágrafo vocês vão grifar. Esse é super importante. Tá? Grifa lá, pode marcar do ladinho lá, dica para prova, tá? Para a gente estar memorizando aí bem legal, tá? Quando diz assim, ó, uma pessoa poderia ser escravizada por estar em dívida com outra, por condição de nascimento, filhos e filhas de escravos, e principalmente por ser prisioneiro de guerra. Isso eu acho que a grande maioria aí lembrou. Porque lá para a prova a gente já falava, vocês já estudaram isso, que você era escravo por dívida ou por você ter sido prisioneiro de guerra, né? Mas aí vem uma nova ideia, né? Uma nova questão aí, ser filho pela questão de nascimento, pela condição de nascimento. Então, se eu sou filho de escravo, eu vou ser escravo também. Tá? Então aparece um novo conhecimento aí a partir desse capítulo. Tá? Quando um soldado perdia uma batalha, dominava um outro território, essa pessoa, esses soldados, eles perdiam a sua, como é que pode se dizer? Tipo, a sua condição humana, tá? Eles se transformavam numa mercadoria. Eles eram um produto que o exército inimigo pegou e eles iam fazer com esse produto o que eles quisessem, tá? Então, era dessa forma que se tinha bastante mão de obra, tá? Na página 75, vocês também deixam grifado o primeiro parágrafo. Ele diz assim, ó, negociar e comercializar pessoas era uma prática comum entre os antigos gregos e romanos. A atividade era tão lucrativa que existiam mercados e feiras onde era possível escolher e comprar escravos para serem usados em diversos trabalhos. Sabe-se que alguns comerciantes chegavam até mesmo a seguir o exército romano para obter prisioneiros de guerra recém-adquiridos. Ou seja, o comércio de escravos se tornou algo tão lucrativo, uma coisa que estava dando tanto dinheiro para eles, que muitas vezes eles seguiam, né, o exército romano, esses comerciantes aí, para ver, isso aí foi um capturado de guerra, né? Vocês até têm lá espartanos capturados pelos atenienses em Esfactéria, em 425 a.C., né? É uma estela, acho que se fala para o nome desse objeto aí, essa, de para ver, como se fosse uma escultura, tá? Aí a gente vê ali onde é que eles foram capturados, né? O espartano capturado pelos atenienses. Então, como ele estava preso aí. Então, esses comerciantes muitas vezes seguiam esses romanos aí. No caso, né, o texto está falando, essa imagem, ela está num outro contexto já. Mas assim,
os comerciantes já iam seguindo os vencedores para tentar comprar esse escravo, para depois comercializar. Aí vocês têm um exercício lá na página 75, falando de um textinho ali, uma citação de uma historiadora que fala sobre visões e significados do trabalho, um olhar histórico. E o texto dela diz assim: na África Antiga havia um desprezo pelas atividades não políticas relacionadas apenas à satisfação da subsistência, e é a partir do final do século V, na polis, que as ocupações passam a ser classificadas de acordo com a quantidade de esforço despendido na atividade. Aristóteles considerava mais mesquinhas aquelas atividades que desgastavam mais o corpo. Tinha-se a ideia de que o labor do corpo exigido pelas necessidades físicas era de caráter servil, ou que a prof falou antes, né? Então, isso era atividades que iam denegrir o corpo deles, por isso que eles tinham escravos. Aí se diz, as questões, né? Associa o desprezo que os gregos tinham por algumas atividades, conforme citados no texto, à escravidão no mundo antigo, né? Então, como que, segundo esse texto, como eles viam a escravidão no mundo antigo? Qual era a característica? Quem poderia fazer? Por que essas pessoas faziam? E aí na B, em nossa sociedade, você acredita que alguns trabalhos são mais valorizados do que outros? Justifique. Então, vocês vão resolver essas duas questões e depois no chat a gente vai falar sobre elas, tá? Principalmente essa questão B, tá? Prof, quer ver vocês aí depois. Quero ouvir a opinião de vocês a respeito disso, tá? Aí, na página 76, ele vai continuar falando sobre essa questão dos escravos na antiguidade, tá? Então, como os escravos, eles não eram considerados cidadãos, eles não tinham direito nenhum, eles ocupavam posições inferiores dentro da sociedade, eles eram vistos como animais, como objetos. Eles não eram considerados seres humanos naquela época, tá? E a vida deles, então, estava nas mãos dos seus donos. Ou seja, a pessoa comprava um escravo, se fosse o caso, e ela poderia fazer o que ela quisesse com esse escravo, tá? Nessa condição, era muito difícil um escravo se dar bem, tá? Um escravo deixar de ter essa condição, tá? Se ele acabava sendo comprado aí, tá? O escravo ele até podia conquistar a liberdade dele, mas era bem raro, tá? E caso o senhor concedesse a liberdade para ele, ele jamais seria tratado como alguém que nasceu livre. Ele sempre vai ser um ex-escravo, então, tá? Ou seja, no terceiro parágrafo diz assim: sendo assim, será que não havia nenhuma possibilidade de ascensão, ou seja, de crescimento dentro das sociedades escravistas gregas e romana? O texto a seguir nos leva a refletir sobre esse assunto. Então, lá na página 76, vocês têm uma outra citação, uma citação de um livro Roma, Vida Pública e Privada. E nesse texto, vocês vão fazer a leitura e vão perceber, será que existia alguma forma de um escravo ascender, subir na vida? Qual exemplo esse texto está mostrando? Como que esse escravo, né, desse romance, desse texto aí, ele viveu? Ele conseguiu liberdade ou não? O que ele fez com a sua liberdade? Tá? Depois no chat nós vamos falar sobre isso. Então, para essa aula de hoje, de segunda-feira, é só lá a leitura do início até a página 76. E depois no chat a gente conversa sobre essas páginas aí. Anotem as dúvidas e depois a gente conversa, tá bom? Até daqui a pouco. Beijos!